Bom, olá turminha. O assunto da nossa aula de hoje é Pteridófitas. Então, é o segundo grupo de plantas que a gente vai estudar, né? Vamos ver quais são as novidades, né? E principalmente as contribuições desse grupo vegetal, né? Na conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Então a gente sabe que as pteridófitas, apesar desse nome sofisticado, dá a impressão que é algo, né, extraterrestre, na realidade são as samambaias. Não só as samambaias, mas a gente tem na samambaia, nos xaxins, os principais representantes, tá certo? Então vamos dar uma analisada e vamos verificar o que as pteridófitas têm para contribuir em termos evolutivos e também o que pode ser cobrado da gente no vestibular. Bom, esse é um ambiente típico, né? Esse é o ambiente ideal para as pteridófitas se desenvolverem. Então, muito comum, né, nas florestas tropicais, na floresta de Mata Atlântica, principalmente, né, na floresta amazônica, encontrar uma quantidade muito grande de samambaias, de xaxins, porque as pteridófitas apresentam um avanço evolutivo muito importante em relação às briófitas. Já possuem vasos condutores de seiva para fazer um transporte rápido de substâncias. Então, a partir desse grupo, tá, não tem mais limite para o crescimento. Só que esses indivíduos ainda precisam da água para a reprodução. A sua fecundação ainda é dependente da água. Então, apesar de poder crescer, eles ainda têm que ser mantidos em ambientes úmidos e sombrios para poder haver água líquida para a reprodução, pelo menos em algum momento da sua vida. Senão ela vai acabar desaparecendo. Tá? E só lembrando, né, que em algum momento, né, da história do planeta, as florestas eram constituídas por pteridófitas. Então imagina que as florestas eram formadas por samambaias, xaxins e grande parte de plantas que já nem existem mais, certo? Tanto é que o carvão mineral, né, um combustível fóssil, tá, deve ter se formado a partir de florestas, né, fossilizadas de samambaias, de pteridófitas. Então, pessoal, caracterizando o grupo, né? Reino vegetal, plante ou metáfita. Então, o reino vegetal é dividido em dois filos. O filo das briófitas, que são plantas avasculares, que não têm vasos condutores, e o filo das traqueófitas, ou plantas vasculares. Então, a partir das pteridófitas, todas as plantas têm vasos condutores. Então, todas as plantas, né, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, pertencem ao filo das traqueófitas, plantas vasculares, certo? Então, esse filo é dividido em classes. Então, o que a gente chama de angiosperma, gimnosperma e pteridófitas são classes. Então, essa é a classe das pteridófitas. Como eu falei para vocês, olha, existem muitos representantes, mas esses três são os principais: samambaias, avencas e xaxins. Ok? Bom, como todo vegetal, como toda planta, tá? A pteridófita também tem tecidos verdadeiros e tem o embrião protegido, certo? Mas olha, em vermelho aqui nós temos as novidades evolutivas, os vasos condutores. Os vasos condutores, tecido condutor, é o xilema e floema. Então vai chegar um momento que nós vamos falar especificamente sobre xilema e floema, tá? Mas só como um aperitivozinho, o xilema pega água e minerais da raiz e leva para a folha, matéria-prima para fazer fotossíntese. E o floema pega o alimento produzido na fotossíntese da folha e leva para a raiz, tá certo? Então esse transporte é muito rápido, tá? Não depende só da difusão. Então, distância não é mais problema, né? Então, esses vegetais já puderam crescer e puderam desenvolver órgãos. Tem raiz, caule e folhas. Tá? São os órgãos vegetativos, mas ainda não desenvolveram os órgãos reprodutivos. O que a gente chama de órgãos reprodutivos são, né, flor, semente e fruto. E esses três ainda não estão presentes nas pteridófitas, tá certo? Mas tem raiz, caule e folha. Tá? Então, o fato delas terem raiz já apresenta uma vantagem incrível. Porque como os musguinhos, né, as briófitas, tá, não têm raiz, eles só podem viver em ambiente onde a água é superficial, tá? Onde a água está rente ao solo. Porque eles não têm uma raiz profunda que possa ir no subsolo buscar água. Então, se não tiver água superficialmente, o musguinho não pode, né, existir.
Já a pteridófita, né, resolveu esse problema. Uma samambaia, por exemplo, com a sua raiz penetrando no solo, já não precisa mais viver em lugar encharcado, certo? Tá? As folhas verdadeiras se constituem numa ferramenta muito eficiente para fazer fotossíntese, para produzir alimento e oxigênio. Tá? E o caule? Tá? O caule, tá, é um artefato que eleva as folhas, tá, e permite que elas sejam iluminadas para poder fazer a fotossíntese. Então, o surgimento de órgãos aqui acabou tornando essas plantas muito mais eficientes, tá certo? Essa complexidade trouxe também efetividade. Bom, mas como eu disse para vocês, ainda dependem da água para fecundação. Ainda executam o que a gente chama de oogamia. O gameta masculino tem que nadar até o feminino, senão não acontece a fecundação. Então, esses indivíduos também só podem existir em ambientes úmidos e sombrios. Então, apesar da presença de vasos condutores, né, permitir que, né, essas plantas pudessem ter dezenas de metros, mas se elas forem altas demais, elas vão sair dessa zona de conforto, né, esse ambiente úmido e sombrio dentro da floresta, e não vão conseguir se reproduzir, tá certo? Então podem até sobreviver, vão sobreviver, tá? Mas na hora da reprodução, tá, não vai ter como gerar filhotes e vai acabar desaparecendo. Bom, como toda planta, reproduzem-se por metagênese ou alternância de gerações, aquele ciclo herdado lá das algas verdes. Bom, o gametófito haploide é monoico. Ao contrário das briófitas, tá? Aqui o gametófito haploide, ele produz tanto o gameta masculino quanto o feminino. Tá? Esse gametófito é autótrofo. Ele tem clorofila, né? Faz fotossíntese e produz seu próprio alimento. Cordiforme é porque ele tem um formato de coração. Tá? E um detalhe interessante, né? Aqui só o esporófito tem vasos condutores. O gametófito não tem. Então o que a gente chama de gametófito aqui é a fase transitória. É um vegetalzinho, né? A fase adulta de vida muito curta. Só dura o tempo suficiente para produzir gametas. Depois que produz os gametas, acontece a fecundação e em seguida esse gametófito desaparece. Tá? Então esse gametófitozinho verde, um formatinho de coração, tá, agora constitui a fase transitória de vida curta. Tá? Bom, e a samambaia que você vê, por exemplo, o xaxim, a venca, tá, é o esporófito. Então a fase duradoura é o esporófito, que também é autótrofo, né, fotossintetizante, tá? E não depende mais do gametófito, como acontecia lá nas briófitas, certo? Então, tá, o esporófito diploide agora é a fase duradoura e o gametófito é a fase de vida curta. A dispersão ainda acontece por esporos, como vocês viram, tá? Eles ainda não desenvolveram sementes. E aqui, né, um detalhezinho que por enquanto é só detalhe, mas que depois vai ser importante na evolução dos vegetais. Algumas pteridófitas podem ser isosporadas e outras heterosporadas. Então, isosporado significa produz esporos iguais. E heterosporados, né, como o próprio termo sugere, esporos diferentes, os micrósporos e os macrósporos ou megasporos. Tá? Por enquanto, ainda não é importante. Quando a gente estiver falando sobre as gimnospermas, vocês vão ver a importância evolutiva de ser heterosporado. Certo? Então, um avanço evolutivo nos vegetais é o surgimento da heterosporia. Aqui, né, o metagênese ou alternância de gerações, né, que acontece em todos os vegetais, você tem o gametófito haploide. Né? Por que ele é chamado de gametófito? Porque produz gametas. Ele é haploide e o gameta é haploide, então produz gameta por mitose. Os gametas que caracterizam a reprodução sexuada se encontram na fecundação e formam o zigoto diploide. Esse zigoto diploide é a primeira célula do novo indivíduo. E o novo indivíduo, ó, é o esporófito e é diploide. Então, esse zigoto unicelular, obviamente, vai fazer mitoses para constituir o esporófito também diploide mais pluricelular. O esporófito é o filho do gametófito. É a outra geração, certo? E esse esporófito? Bom, quando ele adquire idade adulta, tá, ele é chamado de esporófito porque produz esporos. Ele se reproduz gerando esporos. Ele diploide, os esporos haploides.
Então, ele produz esporos por meiose. É o momento, olha, da diversificação. É na meiose que acontece o crossing over, o maior ganho de variabilidade genética. E a gente sabe, os esporos são estruturas que podem ficar quietinhos lá. Se o ambiente não estiver favorável, eles ficam ali, né, dormindo, ficam hibernando. Aí, quando o ambiente fica favorável, esses esporos germinam e produzem o gametófito. Bom, o surgimento do gametófito, né, caracteriza, né, o filho do esporófito. Então, alterna, né? O esporófito, quando vai ser o pai, o seu filho é o gametófito. Quando é o gametófito que é o pai, o seu filho é o esporófito. Mais uma vez, não esquecendo que o gametófito haploide faz reprodução sexuada. E o esporófito diploide faz reprodução assexuada. Ok? Bom, então, o panorama que a gente encontra, né, nas florestas, Mata Atlântica, as florestas tropicais de maneira geral, é esse. Tá? Na nossa casa também tem, é muito comum encontrar samambaia por aí. Tá? E muitas pessoas, às vezes, olham embaixo da folha da samambaia e vê uma pelotinha preta, vê uma estrutura escura, né? E às vezes costumam até associar com um parasita. Ixi, essa samambaia está doente. Tá? Tem alguma praga ali, mas não é. Então, na parte de baixo da folha, de vez em quando surge, né, os soros. Os soros. Então, os soros, então já de antemão, isso não é um parasita. Essa planta não está doente por causa desse detalhe, tá certo? É a estrutura produtora de esporos, afinal de contas, a samambaia que a gente viu é o esporófito. O esporófito faz o quê? Produz esporos. Então, nessa estrutura, nos soros, acontece a produção de esporos. Como acontece isso? Por meiose, olha, por meiose R fatorial. Então, quando esses esporos são produzidos, eles são lançados. Eles escapam, né, da folha, são levados pelo ar, são levados pela água, algum animal que esbarra, tá? São os esporos haploides, tá certo? E aí, quando encontrarem o ambiente adequado, eles vão germinar. E ao germinarem, né, por mitose, vão formar o gametófito. Esse é o gametófito. Cordiforme é o formato de coração. Então, essa é uma plantinha. É filha do esporófito. Esse é o verdadeiro filho da samambaia. Notem, não há vasos condutores. É só um talo. Então, esse é o gametófito. Olha, clorofilado, né? Cordiforme, com formato de coração. E um detalhe interessante, monóico. Por que monóico? Porque esse gametófito está equipado para produzir tanto gameta masculino quanto feminino. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, na mesma estrutura, no mesmo gametófito, tem a região, né, chamada de arquegônio, onde há a produção da osfera, que é o gameta feminino. Em outro local, em outro ponto, tá, você tem o anterídeo. Anterídeo é a estrutura que produz o anterozoide, o gameta masculino. Então, anterozoide vai ter que se encontrar com a osfera. A osfera fica quietinha aqui, à espera, né, que o anterozoide tome iniciativa. Só que ele precisa de água. Então, é por isso que em determinado momento tem que haver água. Então, esse anterozoide, na realidade, só é produzido quando tem água, quando há água líquida nesse gametófito. Então, a presença de água permite que o anterozoide nade até a osfera. Então, ó, os anterozoides, olha, ó, flagelados saem do anterídeo e, ó, água, né, vão nadar até a osfera. Essa osfera libera uma substância química que atrai os anterozoides. A gente chama isso de quimiotaquetismo. É a capacidade que o gameta feminino, né, fixo, tá, tem de atrair o gameta masculino que é natante. Então, se ele não tiver capacidade de perceber o cheiro, tá, provavelmente ele não vai conseguir chegar até a osfera e realizar a fecundação. Mas, bem, a hora que ele chegar aqui, ele vai, né, se fundir à osfera na fecundação, e aí a osfera vira o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, né, por mitose e vai formar uma nova samambaia, um novo esporófito, fechando o ciclo. Então, é isso que acontece. Então, esse gametófito tem vida muito curta. Ele só dura tempo suficiente para
produzir os gametas e acontecer a fecundação. Porque em seguida, em cima desse gametófito, começa a crescer o esporófito. Como o esporófito é muito maior, tá? Logo em seguida vai provocar o colapso, vai detonar, ele vai ser pisoteado. Então, aqui ó, surge um esporófito jovem, que no caso da samambaia é uma samambaiazinha, tá certo? Então, tá aqui ó, esse é o esporófito, fechou, ciclo. Então, uma samambaia típica, né? Você tem as folhas, olha, você tem as folhas, você tem as raízes, olha, tá? E o caule do tipo rizoma, é um caule subterrâneo. É um caule horizontal, né, e subterrâneo, tá certo? Tá? Então, as raízes adventícias são aquelas raízes que saem diretamente do caule, tá? Bom, e essa plantinha, quando ela crescer e ficar adulta, né, não se esqueça que é o esporófito. O que o esporófito faz? Produz esporos. Então, de novo, ó, novamente vão aparecer aqueles carocinhos, né, na parte de baixo da folha da samambaia, né, que são os soros, e novamente vai gerar os esporos. Então, não se esqueçam, tá? Se você quiser, né, uma samambaia dessas, você depende do gametófito. A existência do esporófito está relacionada com a fecundação. O gametófitozinho, ele sim é originado, né, da germinação dos esporos. Ok? Bom, e aqui, né, fechando o ciclo, né? Então tá aqui, ó, o esporófito por meiose, né, produz esporos. Os esporos vão germinar e produzir o gametófito. O gametófito vai produzir gametas, né, os dois, porque ele é monóico. Tá? Anterozoide e osfera. Com água, o gameta masculino nada até o feminino, faz a fecundação e surge o zigoto. Esses zigotos se desenvolvem, né? Olha só aqui, ó, o, o prótalo, né? Que é o gametófitozinho, né? Em cima dele está crescendo um novo esporófito. E depois que ele cresce, ó, né? Automaticamente vai pisotear o gametófito e já era. Então, esse gametófito tem vida curta, ó, é a fase transitória. O esporófito não. O esporófito tem vida longa. Quando você olha para uma samambaia, o que sempre está lá, o que você sempre vê, é o esporófito. Mas esse gametófitozinho, de vez em quando, se você, né, assim, observar, se você for curioso, tá? Aqui embaixo, pequenininho, pode ser que de vez em quando você encontre o gametófito, tá certo? Então não se esqueçam desse detalhe. O gametófito agora, né, é a fase transitória. A fase duradoura é o esporófito. E para ficar mais tranquilo, daqui para frente todos os grupos de plantas são assim. A única planta, o único grupo em que o gametófito é a fase duradoura, tá? É exatamente a briófita. Tá certo? Bom, e vamos terminar, né? Esse resuminho mostra pra gente a comparação entre o gametófito e o esporófito nos quesitos nutrição. O gametófito é autótrofo e o esporófito também. Ploidia, isso nunca muda. O gametófito sempre é haploide e o esporófito sempre diploide. A predominância agora inverteu. Tá? O gametófito tem vida curta, né? E o esporófito de vida longa. Tá? Reprodução, isso também nunca muda. Nos vegetais, sempre o gametófito, né? Como ele é gametófito, produz gametas. Então, quem produz gametas faz reprodução sexuada. E o esporófito, se não mudar de nome, sempre vai produzir esporos. Isso é reprodução assexuada. Mas o corpo está mudando. Notem, o gametófito não tem vasos condutores. Então, o corpo dele continua sendo um talo, tá? Um talo primitivo. Tá? Agora, o esporófito não. O esporófito com vasos condutores agora cresceu e já desenvolveu raiz, caule e folhas, os órgãos vegetativos. Ok? Bom, pessoal, briófitas e pteridófitas, graças a essa forma um pouco, né, diferente de reproduzir, tá? A gente chama de criptógamas. A gente vai abordar isso mais para frente, né? Mas é comum, né, a gente agrupar briófitas e pteridófitas, tá? Como criptógamas. E os próximos vegetais que a gente vai estudar, né, que são gimnospermas e angiospermas, a gente chama de fanerógamas. Ok? Então, a pteridófita é um tipo de criptógama. A briófita também é um tipo de
criptógama. Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas. Ok? Então, valeu.